Sou Leonardo Ávila, repórter da GQ Brasil, e é com muita honra que eu medio agora a última mesa de conteúdos dessa noite do Brasil Immersive Fashion Week. O assunto da vez agora é um projeto muito interessante, o Mecha Shopping, e para falar a respeito dele eu trago aqui à mesa, convido com muita honra Raquel Virgínia, por favor, venha cá. Raquel Virgínia dispensa apresentações, ela cursou História na USP e Jornalismo na Unijorge. Como cantora e compositora, fundou a banda As Bahias e foi indicada 2 vezes ao Grammy Latino. Em 2021, criou a Inhaí, startup que acelera inovação em empresas e marcas a partir da diversidade, que assinou projetos e parcerias com PepsiCo, Ambev, Globo, Magalu, Meta, Absolute, Pinterest, entre outros. Em 2022, criou também o Contaí, primeira plataforma de aceleração de empreendedores LGBTQIAP+, do Brasil, que já conta com mais de 2.000 empreendedores impactados nos últimos 8 meses. Esse dado está recente? É recente. Caramba, uau, ok. Juntando-se a nós também, Will da Afro. Vem aí. Uhul! Will da Afro é graduado em Design de Interiores pela Anhembi Morumbi, é especialista em cidades, planejamento urbano e participação popular pela Unifesp e pós-graduando em Gestão e Design de Carnaval pela Sensupeg. Ele também é pesquisador do afroempreendedorismo nas quebradas de São Paulo, com foco no bairro de Perus. É ainda idealizador, produtor cultural e militante do movimento negro do coletivo Afronte Empoderes, designer de moda e afroempreendedor na empresa Afroperifa. Tá aí, outro currículo aí, sucesso. E agora, o último para fechar a mesa, Eris Neil. Esteve conosco aí, recentemente. Eris Neil é artista 3D e um expert em tecnologia, sócio da empresa Light Farm Studios, referência lá fora e no Brasil, no desenvolvimento de CGI para filmes e campanhas, além de aplicações em realidade aumentada e realidade virtual. Antes da Light Farm, já trabalhou como freelancer para empresas como Digital Key, Sleep Dragon, Real to You e Dreams Studio. Bem-vindo a esse bate-papo. Vamos começar então, Raquel. Queria saber primeiro, você foi da música e agora está no mundo do empreendedorismo e da aceleração de negócios, Olhando para trás, é uma trajetória. Você se via assim? Você se via aqui nesse momento? Boa noite. Eu tô amando esse convite, porque eu amo essas duas pessoas, amo a Olivia, e eu acho que esse projeto é sensacional. Então, eu estou honradíssima de estar aqui. E sim, eu sempre me coloquei num lugar de empreendedora, porque mesmo na minha carreira musical, eu sempre estive à frente dos planos de negócio, dos modelos de negócio que a gente estabelecia dentro das Bahias, por exemplo. Então, só que lá eu estava extremamente voltada para as dinâmicas da indústria da música, e depois que a banda acabou, eu quis um hiato, da parte musical, e eu já estava me envolvendo muito com discussões sobre empreendedorismo, sobretudo dentro do recorte LGBTQIAP+, que é um recorte que eu acho que dificilmente é explorado da forma que eu acho que deveria ser explorado. Mas, ao invés de eu ficar dizendo para as pessoas como eu acho que elas deveriam fazer, eu resolvi desenvolver maneiras de como catalisar e catapultar ainda mais esse debate, essa construção do que é o empreendedorismo dentro do recorte LGBTQIAP+, e dentro desse recorte, inclusive, com todas as intersecções, Porque foi aí que eu me conectei com o Will, foi aí que eu conectei com o Eris, com a Olivia, que é justamente discutir o empreendedorismo dentro da intersecção de raça, dentro da intersecção de classe, e todas as outras identidades, porque falar de empreendedorismo LGBT, às vezes, geralmente a gente cai no empreendedorismo de homens gays, brancos, cisgêneros. E nesse caso, justamente o que a gente vem desenvolvendo quais são os outros recortes que também empreendem e têm empreendimentos fantásticos que a gente pode ajudar a expandir e ajudar a pavimentar uma trajetória mais facilitadora,
Acho que você deu um gancho para uma coisa que eu queria levantar aqui na mesa e com a ajuda do Will, se possível, que é quando a gente fala sobre empreendedorismo, né, a gente corre o risco de usar um termo genérico, ainda mais se a gente está fora dessas comunidades, né? Então, o que é importante de entender sobre o empreendedorismo LGBT e sobre o empreendedorismo nas periferias, né? Como fazer esse recorte? Primeiramente, boa noite a todos. Mais uma vez agradecendo estar aqui, compondo, né, essa mesa com essas pessoas incríveis. É muito importante quando a gente destaca essa diferenciação, né, do empreendedorismo, porque quando a gente se dá no momento do empreendedorismo, e quando eu descobri que eu estava no empreendedorismo, quando eu fui procurar a palavra de fato e o que era, eu vi que eu não estava fazendo aquilo. Era uma outra coisa. Então, é muito importante quando a gente desmembra isso e a gente consegue, de alguma forma, compreender que existe empreendedorismos, né? Outras pessoas fazendo coisas incríveis, né, e de alguma forma em comunidade, assim como o recorte LGBTQIAP+, assim como o recorte do afroempreendedorismo, né, de quando eu sempre defendo isso, quando a gente coloca essa palavra afro à frente, a gente está trazendo toda uma estética, toda uma luta do povo preto, né, e a partir dessa luta, dessa cultura, esse povo preto ele está empreendendo, ele está tentando de maneira estar dentro do mercado. E quando a gente traz esse recorte social, né, que é dentro das periferias, que também tem essa vivência, a gente também consegue trazer muita potência de pessoas, né, da periferia empreendendo e a cada dia mais trazendo essa luta e mostrando o que é possível. Né? Mas o engraçado é isso, dentro desses nichos a gente consegue se ajudar de várias maneiras, né, conectando uns aos outros. Uma questão colaborativa. Raquel, você tem aí algo a eu adicionar? acho que tem uma questão da gente pensar que existe muita discussão, sobretudo sobre crédito, que a gente tem que trazer, porque quando a gente fala de empreendedorismo, hoje a gente tem a tendência a romantizar também, né? Olha lá, pessoas empreendedoras, e buscar elementos técnicos para que seja sustentável, para que você não venha a falir, que seja uma ideia que tenha um pico e depois uma grande depressão e chega à falência, buscar esse negócio que consegue, de fato, ter uma vida longa e próspera. Eu acho que é a discussão fundamental para que a gente consiga cada vez mais fazer com que pessoas que tenham projetos, como é o caso do Will, que tem esse projeto incrível, que é a Afroperifa, possa ter cada vez mais pessoas consigam vislumbrar esse caminho, mas não o caminho do sonho pelo sonho, né? É o caminho do sonho, mas o caminho desse sonho com técnica, esse caminho do sonho com crédito, com oportunidades. Então, essa discussão ela precisa ser cada vez mais feita de maneira séria, menos romantizada, cada vez mais com pés no chão, para que a gente possa, de fato, conseguir criar um ecossistema de empresários, empresárias e empresárias que de fato vão mudar a perspectiva da sociedade, porque dentro de uma sociedade capitalista, as pessoas que são empresárias têm muito poder para movimentar a cultura, movimentar a política, movimentar a sociedade. Então, quanto mais poder pessoas LGBTs têm para desenvolver seus projetos do ponto de vista empresarial, mais perspectivas a gente vai ter, e isso enriquece todo um ecossistema, toda a economia. Então, é sobre economia que a gente está falando também, né? E aí eu queria puxar para vocês falarem a respeito do Marcha Shopping. Raquel, como é que surgiu, o que é? O Marcha surgiu quando a gente sempre desenvolve pesquisa sobre a comunidade que empreende LGBT.
E dentro da nossa pesquisa, a gente descobriu que as pessoas LGBTs, elas empreendem um pouquinho mais de 40% um pouquinho menos de 50%, não sei o número exato, mas entre 40% e 50% das pessoas LGBTs empreendem no mundo da moda. E também, essas pessoas, elas estão buscando o empreendimento delas no ambiente digital, justamente porque é mais fácil escalar o negócio dentro do ambiente digital. Pelo menos, essa é a percepção que as pessoas têm, que no ambiente digital vai ser mais fácil escalar, sobretudo porque essas pessoas sofrem muita violência e elas se sentem mais seguras no ambiente digital. E quando a gente chegou nesse insight, a minha empresa é uma empresa que sempre busca soluções tecnológicas para propor como uma solução para os nossos problemas. Foi aí, então, que eu me uni com a Olivia e Eris para a gente pensar numa plataforma dentro do metaverso que fosse que seria um shopping onde as pessoas iam poder realizar o sonho delas de terem uma loja, de construírem um empreendimento onde elas pudessem expor os seus produtos, expor as suas ideias. E aí o Will já fazia parte da nossa comunidade de empreendedores dentro do Contaí, que é um projeto que reúne empreendedores dos mais diversos setores, mas, obviamente, a moda ganha destaque porque é o maior número de pessoas que empreendem ali. E o Will foi convidado a desenvolver o tênis e Eris desenvolveu lindamente dentro da plataforma, trouxe todo o amparo técnico para que isso pudesse ser desenvolvido, todo o amparo criativo. O Will desenvolveu o design do tênis, que a gente resolveu que o tênis que o Will ia desenvolver seria o primeiro produto, o produto piloto assim do shopping. E a gente entrou nessa empreitada, que eu considero uma empreitada muito feliz, porque tem chamado a atenção de muitas pessoas. Hoje mesmo eu recebi um e-mail de alguém da ONU querendo conversar sobre o projeto, porque a gente está falando de inclusão tecnológica, a gente está falando de inclusão de empreendedores, a gente está fazendo um caminho que eu considero muito fundamental, que é assim, não adianta daqui a 30 anos as pessoas negras e LGBTs tentarem entrar num espaço que já vai estar super normatizado, porque há 30 anos as pessoas normativas e já estão lá desenvolvidas. Então, eu acho que a gente tem que desenvolver juntos, e aí acho que a Eris pode depois contar um pouco também sobre como foi a experiência de ter esse grupo de pessoas não normativas, e o Eris representa isso, desenvolvendo junto com a gente, né? Eris, você pode falar um pouco da experiência de ser o arquiteto desse projeto? Olá, boa noite. Primeiramente, um prazer estar aqui trocando ideia com vocês. São ótimas pessoas. Nesse projeto, quando a Olivia me procurou e contou qual que era a ideia, né, de criar um protótipo de shopping durante o evento para a galera poder acessar via a plataforma do Special, né, que é um tipo de metaverso. Quando ela me contou sobre o que era e mostrou o produto, uma das coisas que eu tentei fazer, e é uma coisa que liga com o que a Raquel estava falando, foi tentar montar uma equipe diversa para produzir. Porque muitas coisas eu não tenho contexto na minha vida para desenvolver uma arte, um espaço que faça sentido pela proposta. Então, a primeira coisa que eu tentei fazer quando a gente recebeu a oportunidade foi montar uma equipe diversa, justamente para ter visões que têm contexto, né? E foi muito legal, porque eu consegui colocar pessoas que estavam fora do mercado de trabalho no 3D, porque infelizmente existe um recorte, né? Já é difícil para a gente entrar nos lugares onde está acontecendo o giro da economia, dos projetos. Então, eu consegui montar essa equipe, foi muito positivo porque mudou a vida de quem trabalhou, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês, mas foram pessoas que tiveram a primeira oportunidade de trabalhar em algo desse tipo e foi muito bom, eu aprendi bastante com eles e a plataforma, né, o Special, ela foi muito boa para a gente poder prototipar. Então, lá durante o evento, as pessoas podiam colocar um quest e visitar o ambiente, elas poderiam ir pelo celular
e pelo navegador também. Então foi uma experiência muito positiva, no sentido tanto da gente desenvolver a ideia geral. Então o concept foi feito por uma moça, o tênis foi feito por uma mulher trans. Então assim, a gente conseguiu fazer um projeto que eu julgo desde a concepção até a entrega técnica, algo muito positivo para a gente, né? Então foi bastante positivo, eu acredito. Legal. E Will, conta um pouco como foi a sua experiência no desenvolvimento desse produto, mas também, né, no projeto como um todo. Olha, foi uma experiência muito incrível. Eu lembro que eu estava dentro do transporte quando a Raquel me ligou. Falei, nossa, a Raquel me ligando, o que aconteceu? E ela falando, não, tem um projeto super incrível para te apresentar, você vai curtir muito. E ela foi falando, né, um pouco do projeto. E eu fiquei naquela. E agora? O que eu vou entregar? Que produto que eu vou fazer para o metaverso? E aí eu comecei a pesquisar e tive também crises de criação, porque é normal, né? A gente fica muito ansioso com um grande projeto desse, aí a gente já fica olhando, imaginando já o futuro, enfim. E aí veio, né? Deu certo de vir uma inspiração bem legal. E aí veio a inspiração de projetar um tênis, que é o Afroboot, que eu queria algo que na marca Afroperifa ainda não é possível, mas no metaverso a gente pode fazer o que a gente quiser. Então eu falei, eu quero um boot exclusivo da Afroperifa, e esse boot ele tem que ter essa conexão, né, com o povo preto, tem que ter essa questão, eu por ser um homem bissexual, tem que ter também a nossa bandeira LGBTQIAP+. Então, projetamos esse Afroboot e fui mandando para a Raquel. E quando eu cheguei no evento do Contaí, viu, Eris? E eu consegui colocar o óculos e ver o tênis, eu quase tive um infarto. Foi muito incrível esse processo, né? E ver o tênis também foi algo muito surreal, assim, porque é aquilo, não é real, mas ao mesmo tempo é real, sabe? Então, foi uma experiência incrível. A galera tá muito ansiosa, porque, né, eu falei lá, então, a gente tá projetando um tênis, falando, e cadê esse tênis, como vai ser? Como assim no metaverso, não vai ter físico, como que a gente faz? Então, foi muito bacana esse processo, e está sendo ainda, a galera pergunta bastante, e eu também estou muito ansioso para ver todo o final desse projeto incrível, e é muito importante quando o Eris traz toda essa narrativa de pessoas, né, não normativas, trabalharam juntos nesse projeto. Acho que valeu muito a pena, né? E só agradecer, Raquel, por esse convite. E aí, pensando, né, em longo prazo, qual que é a forma final do Marcha Shopping? Se é que dá para dizer isso, né? Tudo hoje em dia é beta, assim. Mas vocês, né, hoje em dia ele é ali um produto digital, né? Com bens digitais. Mas vocês têm planos também de mesclar com físico? Olha, o ano de 2023 é o ano, de fato, que a gente está construindo para que o Marcha Shopping ele comece a ganhar, ele saia do movimento piloto, porque até então a gente desenvolveu um piloto justamente para lançar a ideia e entender o quanto o mercado ia receber esse projeto, e recebeu muito bem. Tanto que a gente está aqui hoje. Como eu te disse, eu estava conversando com gente da ONU sobre esse projeto. Então, a gente está... Eu acho que ele está sendo cada vez mais bem recebido. E, para 2023, a ideia é justamente ampliar a experiência que o Eris vai desenvolver junto com a equipe dele, e também fazer com que a gente consiga trazer cada vez mais pessoas para esse lugar. Então, a gente começou com o Will e começou também com o Nathan, que é um homem trans, que fez uma dureg, que também foi para o metaverso, mas eu acho que o Nathan não conseguiu estar aqui hoje. Então, foram os dois primeiros empreendedores que a gente trouxe. Agora, a gente vai expandir essa experiência, e o ano que vem a ideia é justamente, inclusive, fazer uma conexão, tentar fazer uma conexão Latam, da América Latina, porque a ideia é justamente pegar esse Cone Sul da América Latina, né, o Cone Sul da América, e realmente justamente por ser um ambiente digital,
expandir essa fronteira para que a gente possa entender o quanto... Porque também a gente está falando de identidade aqui. Então, a gente pode fazer com que o Marcha Shopping seja uma plataforma de união de uma comunidade que muitas vezes se viu fragmentada. Porque hoje, quando a gente une empreendedores LGBTs, no caso do Contaí, a gente começa a descobrir, gente, eu não sabia que essa pessoa tinha um projeto, gente, eu nem sabia que essa pessoa tinha projeto. Então, o que a gente pode fazer dentro de um ambiente digital, e aí usando o lado positivo da tecnologia, essa tecnologia, esse shopping pode ser o palco justamente da gente conseguir dizer assim, cara, a comunidade LGBT tem muitos projetos extremamente rentáveis, desenvolve produto, desenvolve design, esse design é inclusivo, esse design é o design do futuro, é o design do século XXI, está conectado com tecnologia, e a gente vai fazer o bom uso da tecnologia. Então, a gente vai dizer para o mundo inteiro que nós fazemos a nossa comunidade, a comunidade LGBTQIAP+, com todas as suas intersecções, é a que melhor usa a tecnologia a favor do bem, no sentido de desenvolver a parte econômica, e criar novos gestos culturais. Porque, além de tudo, eu acho que o que a gente está aqui discutindo é quais são os próximos passos de gesto mesmo, né? Outras gerações viveram outros rompimentos, né? Aqui a gente não necessariamente está falando de rompimento, mas a gente está falando, sim, de um novo movimento cultural. E eu acho que o metaverso ele já é inevitável nas nossas vidas, e que bom que ele é inevitável. Agora é a gente entender como que a gente usa esse espaço, como que a gente usa esse lugar tecnológico para que a gente cada vez mais fortaleça uma comunidade que muitas vezes se viu fragmentada. Então, ano que vem, a ideia é expandir o número de pessoas empreendedoras dentro dessa experiência, dentro dessa jornada, e fazer essa expansão geográfica pela América Latina. Porque hoje, quando a gente pensa em Chile, em Uruguai, em Bolívia, quando a gente pensa em México, Argentina, todos esses países têm comunidades empreendedoras LGBTs muito potentes, porque a minha empresa vem fazendo pesquisa e descobrindo cada vez mais pessoas com projetos potentes. Então, a ideia é e a gente acabou de vir de Salvador, de um encontro de empreendedores lá. E também o Brasil, que tem dimensões continentais, como é que a gente faz para... como esse shopping, essa tecnologia pode conseguir unir essas pessoas cada vez mais. E ela está em momento de protótipo, né? Vai ter, por exemplo, as pessoas que quiserem acessar o Marcha Shopping, elas já têm acesso a isso? Terão quando? O protótipo ele tá público, ele é possível de entrar, basta pesquisar pelo nome na plataforma da Special. Isso, vocês vão conseguir entrar. E é um protótipo, né? Ele é uma ideia geral. E como a Raquel falou, é muito importante a gente pensar na tecnologia como uma entrada para as pessoas não normativas, justamente porque no mundo real já existe um recorte em todas as instâncias da sociedade, né? Então, eu pessoalmente acredito que a tecnologia ela tem o poder de emancipar o artista, o empreendedor, porque você tira das grandes corporações o poder de ditar onde você pode ou não vender, onde você pode ou não mostrar o seu produto. Então, é um protótipo, mas eu acredito que, como o Raquel falou, em 2023 a gente vai estar trabalhando para viabilizar ele mesmo como um lugar para fazer o e-commerce e tudo mais e tal. Mas é muito importante também a gente pensar que a gente também tem que pensar na parte educacional, que é como que a gente faz para essas pessoas que já são recortadas, como é que a gente traz elas para ter acesso à tecnologia, né? Então, fora toda a parte empreendedora, a gente também tem que pensar em como que a gente chega nas pessoas, né? Então, é muito importante o que a Raquel está fazendo de pesquisa, de encontrar as pessoas, novamente, porque existe toda uma estrutura social que ela tenta marginalizar, né,
a nossa comunidade. Então, assim, é muito importante a gente se unir nesse momento e aproveitar o metaverso, porque ele excede os limites físicos que a gente tem. Então, por exemplo, a gente não consegue construir o shopping fisicamente, mas a gente consegue fazer ele enorme dentro do metaverso, dando espaço para todas as pessoas, independente dos projetos dela e da visão que elas têm artística, né? Então, é isso. Perfeito. A gente está com pouco tempo aqui, só 4 minutos sobrando. Então, eu queria fazer uma última pergunta e eu queria um pouco do insight de todos vocês três. A Raquel me falou um negócio há pouco que eu achei interessante, que é essa questão que o metaverso tem essa possibilidade, né, de trazer novas vozes, de trazer um novo momento cultural, né? A gente estava falando mais cedo com a head de marketing da Spatial e ela falou justamente sobre como, né, depois da Web 2, a Web 3, ela surge como essa oportunidade para que você não seja apenas um consumidor passivo da internet, né? Que você seja um co-criador da internet. Isso remete um pouco à Web 2 também, né? Quando a internet deixou de ser só aquele lugar em que você lê coisas, para ser um lugar onde você comenta, para ser um lugar onde você encontra seus amigos, e ela se tornou hoje em dia, né, esse grande conclave de grandes empresas, né? Facebook, Meta, Twitter, Google. É um pouco uma corrida contra o tempo, aproveitar, né, esse momento do metaverso, o momento do Web 3, para, né, introduzir essas comunidades, introduzir essas novas culturas entre aspas, né, culturas que são marginalizadas. Eu acho que a comunidade LGBT, sobretudo as pessoas negras, indígenas, a gente está numa eterna corrida contra o tempo. Não tem, é uma corrida contra o tempo, independente de qual setor a gente está falando da sociedade, mas é uma corrida contra o tempo eterna. Eu acho que, aqui nesse caso, numa perspectiva muito pessoal, eu sempre tento olhar onde está a oportunidade. E aqui eu acho que tem uma oportunidade. Eu sou uma artista que surgiu na internet. Provavelmente as Bahias, se dentro de uma estrutura anterior à internet de música, talvez a gente tivesse demorado muito mais tempo para acontecer, ou talvez a gente nem tivesse acontecido do jeito que aconteceu. Então, eu acredito muito no ambiente digital como um espaço de emancipação, mesmo quando a gente está em torno de grandes monopólios, porque os monopólios eles existem e o monopólio é um fator do capitalismo, né? O capitalismo ele se faz em cima de monopólios. A construção do capitalismo é diante desse lugar. Bom, essa é uma realidade. Eu acho que ninguém aqui consegue nesse momento derrubar esse sistema. Então, como é que a gente dialoga com essas grandes companhias, com esses grandes players, para que eles possam, inclusive, serem parceiros desse lugar de oportunidade que a gente pode gerar? Então, eu penso sempre dessa perspectiva estratégica de como fazer o bom. Eu, como uma libriana, né, fico tentando fazer o balanço entre como negociar com as grandes companhias, os grandes players, e, ao mesmo tempo, trazer grupos que são marginalizados, que é o grupo ao qual eu faço parte. Então, esse diálogo, essa interlocução que eu, como idealizadora desse projeto, tento fazer, porque eu não sou da parte técnica e também não desenho produtos, não desenho design, mas acho que sou uma articuladora do projeto e acho que a gente tem que conseguir cada vez mais fazer essa articulação. Legal.